Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Eu sou o professor Roger Daltri e de vez em quando a gente traz um pouquinho de geografia aqui para o seu dia a dia. Hoje, galera, a gente vai para a segunda aula falando sobre o relevo brasileiro, a aula número 2. Para você que quer entender um pouquinho das características gerais do relevo brasileiro, vem comigo que hoje a gente vai falar bastante sobre esse nosso relevo e as principais características que ele vai ter no seu dia a dia, tá bom? Então, vamos embora? Então, galera, vamos falar um pouco mais sobre esse relevo. Se você não viu o primeiro vídeo, vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo esse primeiro vídeo falando sobre o relevo do Brasil. Então é importante você dar uma olhada lá que a gente vai dar uma continuidade àquilo que foi falado na primeira aula. De maneira geral, o relevo brasileiro ele vai ter algumas características que são importantes para a gente. A primeira coisa é que ele é um relevo antigo. A base geológica antiga, sem presença de dobramentos modernos, como a gente falou na primeira aula, é uma característica geral do nosso relevo. A gente só tem escudo cristalino, tá, galera? E bacia sedimentar aqui no nosso país. Por ser antigo, é um relevo desgastado, que sofreu forte ação de agentes externos. Então a erosão é um fenômeno comum sobre o relevo brasileiro que, dia após dia, ele é mais desgastado, ele é mais erodido. Relativamente ele é baixo, tá, pessoal? 97% do relevo brasileiro tem menos de 1.000 metros de altitude. 75% não atinge nem 500 metros. Então, comparando-se com a realidade mundial, é um relevo baixo. Tem predomínio de planaltos e de depressões. Inclusive, a gente vai falar sobre a classificação desse relevo brasileiro, que é muito importante, tá? É um relevo estável. Por estar, localizado no meio da placa sul-americana, ele não possui vulcões nem abalos sísmicos de grande intensidade, de grande magnitude, o que faz com que ele seja um relevo considerado estável. Mas, galera, como são os abalos sísmicos no Brasil? Acontecem terremotos no Brasil? Será que tem terremoto no território brasileiro? Tem sim, mas não é nesse vídeo que eu vou falar sobre isso. A gente vai deixar aqui nos cards aqui um outro vídeo que eu falo um pouco sobre os terremotos no território brasileiro, mas isso é tema para outra aula. Continuando nessas características gerais, nós vamos entrar agora nas classificações do relevo brasileiro. A gente tem 3 professores ao longo da história que foram muito importantes para essa classificação do relevo brasileiro. O primeiro dele foi Haroldo de Azevedo, que lá em 1940 ele vai classificar. Foi uma das primeiras grandes classificações do relevo brasileiro, já na década de 40, trazendo o Brasil dividido em 2 grandes unidades, planaltos e planícies. Ele propôs a divisão do Planalto brasileiro, inclusive em Planalto Atlântico, Central e Planalto Meridional. Vamos dar uma olhada aqui nessa imagem que está do lado, galera. Ó, galera, aqui em cima, ó, Planalto das Guianas, aqui de verde, esse verde um pouquinho de meio musgo, né? Planície amazônica, tem uma grande planície costeira, um Planalto Central brasileiro, a planície do Pantanal, Planalto Meridional, Planalto do Atlântico e lá embaixo a planície do Pampa. Então ele classificou de uma maneira um pouco diferente, mas somente com 2 grandes estruturas, planaltos e planícies. Para ele, as planícies eram áreas que não alcançavam ou que alcançavam no máximo 200 metros de altitude. Todo tipo de relevo no Brasil que tinha menos de 200 metros era classificado como planície. Tudo que tinha mais de 200 metros era classificado como planalto, tá, galera? Então, essa é a primeira classificação do relevo brasileiro. Na década de 60, 20 anos depois, já com algumas técnicas a mais, já com algumas tecnologias melhores, a gente vai ter uma nova classificação do relevo brasileiro pelo professor Assis Nassib Absaber. Então, em 1960, ele vai manter a divisão em planaltos e planícies, porém ele vai pegar o Planalto brasileiro e vai redividi-lo. Vamos ter ali o Planalto Central, o Planalto do Maranhão, Piauí, o Planalto Nordestino, o Planalto do Leste e Sudeste e o Planalto Meridional. Dá uma olhadinha aqui, galera, na imagem. Ó. Lá em cima, Planalto das Guianas, planície e terras baixas amazônicas, Planalto Central brasileiro, planície do Pantanal, Planalto Meridional, serras Planaltos do Leste e do Sudeste, Planalto Nordestino, Planalto do Maranhão, Piauí. A gente vai ter também o Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense. Então é importante que a gente tenha uma nova classificação ainda em planaltos e planícies, apesar de características diferentes, em um número maior de unidades que vai ser classificado pelo professor Assis Absaber, tá? Esses 5 planaltos foram divididos segundo critérios geomorfológicos e estruturais, ou seja, ele combinou as formas com a base em sua geologia. Então ele vai levar vários critérios em consideração, principalmente a morfologia das rochas, para fazer essa divisão em planalto e planície. Nessa classificação do professor Assis Absaber, nós vamos ter planalto com áreas em que o processo de erosão é mais intenso do que sedimentação. Então anota aí, se você quer entender bem isso,
É importante levar isso em consideração. Para a Cisa-Bissábia, no Planalto acontece um processo intenso de erosão. Já na planície acontece um processo intenso de sedimentação. Enquanto no Planalto a erosão é mais forte e mais intensa que a sedimentação, na planície você tem a sedimentação sendo mais forte que o processo de erosão. São duas grandes estruturas. Nessas duas grandes estruturas que o Cisa-Bissábia vai dividir, vai ter o Planalto, que é uma região um pouco mais alta, e a planície, uma região mais baixa. Como o Planalto é mais alto, ele é afetado diretamente pelos fatores naturais. Sol, chuva, vento vão desgastar esse relevo, vão erodir esse relevo. Notadamente, esse material vai ser carregado para a região mais baixa, onde vai acontecer a sedimentação. Então, esse material, esses sedimentos que são carregados do Planalto são depositados na planície. Então, tem um processo de erosão muito forte no Planalto e de sedimentação desse material erodido do Planalto na planície, tá bom? Para você poder entender bem. Continuando, galera, nessa vibe aí, nós temos o terceiro professor, o professor Jurandir Ross, que entre 89 e 1990, ele vai dividir, e essa é a classificação atual do relevo brasileiro. Essa classificação vai dividir um pouco diferente daquilo que a gente viu anteriormente. Vamos lembrar ali que a gente viu duas classificações, de Haroldo de Azevedo e a Cisa-Bissábia, onde você tinha Planalto e planície. Agora a gente vai ter uma nova estrutura sendo classificada, que é a depressão. Para Jurandir Ross, nós vamos ter três grandes estruturas de unidade do relevo: os planaltos, as depressões e as planícies. Então tem uma novidade aí, que é a depressão, que ela é muito significativa. Ele vai basear os seus trabalhos em trabalhos anteriores, notadamente do Haroldo de Azevedo e do Cisa-Bissábia, e também em relatórios, mapas e fotos produzidos por um projeto governamental chamado Radam Brasil. Isso vai fazer com que ele tenha mais capacidade, mais condições, melhor dizendo, de melhorar a classificação anterior do território brasileiro. E é uma classificação muito precisa, com unidades importantes, que você pode ver aqui do lado, tá, galera? Ó, dá uma olhada nessa imagem aqui, são 28 unidades. Hoje, o relevo brasileiro é classificado em grandes 28 unidades, e elas estão aqui por numeração. São 11 planaltos, são 11 depressões e 6 planícies, tá? 11 planaltos, 11 depressões, é muito comum no Brasil, então a gente tem uma característica de muitas depressões e muitos planaltos, poucas planícies, tá? Fica atento aí, são planícies pequenas, são poucas planícies de relevância no território brasileiro. Muitos planaltos, a maior parte da população inclusive se concentrando nesses planaltos, e em algumas depressões também, tá legal? Então atenção aí, porque isso é muito importante você poder compreender as noções do relevo brasileiro. Ele dá uma nova definição para os conceitos de planície e de planalto. Vamos lembrar que a gente teve definições em Haroldo de Azevedo, que falava ali da altura do relevo. Acima de 200 metros era planalto, abaixo era planície. Em Cisa-Bissábia, a gente teve a classificação ali, levando em consideração o processo erosivo e o de sedimentação, o de erosão mais forte no planalto, o de sedimentação mais forte na planície. E agora a gente tem uma nova classificação com a depressão, com uma nova forma de relevo, e isso precisa ser considerado, né? Ele vai trazer uma identificação que resultou em 28 unidades, onde processos erosivos distintos vão acontecer numa base litológica também distinta. Ele vai levar em consideração muita coisa para poder classificar o relevo brasileiro. Galera, a gente vai dar uma parada por aqui para não ficar muito grande, muito extenso, mas tem uma terceira parte falando sobre as noções do relevo brasileiro que eu convido você para poder estar assistindo. Fique atento que a gente vai estar trazendo muita coisa bacana sobre a geografia para o seu dia a dia, então faça aquele convite se você gosta desse tipo de conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que aí você não perde os vídeos que vão chegar. Dá o seu like aí, que isso ajuda bastante esse conteúdo a chegar a mais gente. Obrigado, galera, pela audiência, pela paciência, e até a próxima. Fui!